A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa, toda a sua família, que Deus possa estar cobrindo a tua vida debaixo das asas dele nesta hora, que você possa estar guardado na proteção do Espírito Santo de Deus, amém? Estou aqui agora para contar para você coisas que Deus faz no mundo espiritual e coisas que Satanás também faz. Você pode até pensar assim, poxa, já começou essa mulher a falar de Satanás, falar de demônio, falar de diabo. Irmãos, o mundo espiritual, ele existe. Ele existe, tanto o mundo espiritual da paz, da graça de Deus, quanto o mundo espiritual das trevas. A gente sabe que ele existe e ele está aí, ceifando vidas, destruindo pessoas, destruindo o ser humano. E a gente sabe que Satanás ele tem ódio da humanidade. Antes de começar a falar o propósito desse vídeo, que eu vou falar sobre algo que aconteceu em uma das vezes que eu dormi fora da minha casa, estava a passeio em uma outra cidade e eu vou contar o que aconteceu. Mas antes que eu conte o que houve, eu quero alertar você que tudo que eu vou falar aqui são experiências espirituais, tá? Tudo que eu vou falar aqui são experiências espirituais. O Senhor Jesus, quando Ele me salvou, quando Ele entrou na minha vida, quando Ele fez uma obra grande na minha vida, no ano de 1985, quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, Ele entrou e fez uma obra maravilhosa, uma obra linda. Porém, eu vim de uma família onde a minha avó, mãe da minha mãe, ela tinha um centro de mesa branca, outros dizem linha branca. Ela, com uma amiga dela, liderava aquele centro ali de frente. E eles sempre me levavam para algumas sessões, coisas assim. Só que, graças a Deus, eu não tinha compromisso nenhum com essa área, entendeu? E outra coisa, a minha avó, ela sempre, algumas vezes, ela vinha até a mim porque ela sabia que eu tinha visões, eu via as coisas, Eu via pessoas mortas, eu via pessoas que já morreram, vinham conversar comigo, isso quando eu ainda era criança, com os meus 9, 10 anos de idade. Eu me lembro que a minha avó, ela chorava e perguntava, sobre uma filha dela que já havia morrido, sobre o seu esposo que já havia morrido, e eu ia para o quarto, eu invocava, e eu conseguia ver e conversar com eles, que não eram eles. A gente sabe hoje que são demônios disfarçados para iludir pessoas, Então, desde criança, a minha mãe já contava que eu, quando era bebê, eu via, os demônios, hoje eu posso dizer assim, são os demônios. Eu gritava, eu apontava para a parede, eu dizia que eu estava vendo um homem assim, assim, dava as características. E como a minha mãe, ela era espírita, minha mãe era espírita, e hoje a minha mãe não está entre nós, está na glória com o Senhor Jesus a levou para si. Mas quando a minha mãe me contava que desde bebê, desde quando eu não tinha lembranças, a minha mãe me contava que eu via as coisas. E a minha avó, os espíritas, as pessoas assim falavam que eu tinha um chamado de berço, E quando eu completasse uma certa idade, teriam que fazer minha cabeça. E eu me lembro que eu cresci assim, nesse meio espiritual. Minha mãe também era espírita, só que minha mãe não era do centro de mesa branca. A minha mãe já servia de frente uma entidade chamada Pombagira Cigana. Porém, a minha avó, ela não fazia despacho, encruzilhadas, coisas assim, era mais sessões mesmo lá no salão, da mesa branca. E a minha mãe não, a minha mãe ela já fazia despachos, a minha mãe fazia oferendas, e a minha mãe seguia ali fervorosamente ali, de frente ali aquele demônio, e obedecia a todas as suas ordens. E eu me lembro que minha mãe, ela manifestava, muitas das vezes dentro de casa.
a maioria das vezes às sexta-feira. A minha mãe manifestava, a gente não sabia o que fazer, era criança, então chamava vizinhos para que eles viessem tirar aquele espírito, né, da minha mãe. Outros vinham para se consultar e outros vinham para tirar aquele espírito da minha mãe. Pessoas que também eram espírita, que sabia como fazer isso. A gente não sabia, éramos uma família de 6 crianças, somos até hoje 6 irmãos ao todo, né? E era assim um tormento muito grande, porque a gente teve uma vida muito difícil. A minha parte era pior, porque além da gente ter tido uma vida de muita dificuldade, eu via os espíritos, né? Eles vinham conversar comigo, eles apareciam para mim a qualquer hora, a qualquer momento. Então eu fui crescendo assim. E para minha família, de parte de mãe, no caso a minha avó, minha mãe, eles e minha bisavó também, que era por parte do meu pai, eles ficavam felizes. E eles diziam, os guias te protegem. Os guias te protegem. Hoje a gente sabe, né, irmãos, que são legiões malignas, são demônios, são espíritos que se levantam para destruir vidas. E eu me lembro que quando Satanás entrava nos corpos de pessoas, manifestava lá com algumas entidades e dizia lá os seus nomes, que eu não preciso ficar falando aqui, eu me lembro que ali sempre aparecia um manifestado com demônios, né? E apontava o dedo para mim e dizia: tenho um negócio na vida daquela menina ali. Aquela menina ali, tem um negócio com ela. E vou realizar. Então, assim, eu fui crescendo nesse meio, né? Depois a minha mãe casou com um rapaz, né? Se amigou com um rapaz, onde a família era totalmente espírita também. E eu fui crescendo nesse meio ali. Então, para esse povo, para esse pessoal, eles acreditavam que eu era escolhida de berço, né? Que eu era escolhida de berço. Eu estou te dando essas explicações aqui não para enaltecer Satanás, não para enaltecer a Satanás. Eu estou te dando essa explicação porque tem pessoas que falam assim: como é que pode pessoas ver demônios assim? Como é que pode pessoas conversar com demônios assim, né? Mas a gente sabe que eles estão aí. O mundo jaz no maligno, né? Satanás está solto aí fazendo várias obras, destruições, né? Satanás, eu digo assim, Satanás, mas o próprio Satanás mesmo, a gente sabe que ainda vai ser solto, né, irmão? Mas seus adeptos estão aí na terra, destruindo, fazendo desgraças, levando vidas, multidões para o inferno por minutos, né? Porque a intenção do diabo é almas. E nós que somos servos do Senhor estamos aqui para pregar para almas, ganhar almas, falar de Jesus, ganhar pessoas para Cristo, né? Para que Deus venha nos usar para libertar pessoas, né? Esse é o intuito espiritual de Deus em nossas vidas, nos usar para pregar o seu evangelho e ganhar almas para o reino dos céus, né? O Espírito Santo, ele vem, ele usa nossos lábios e conforme ele vai trabalhando, vai falando, né? A gente vai dando lugar à expansão para Deus nos usar para pessoas que precisam, pessoas que estão agarradas no mundo das trevas, pessoas que estão presas nas garras de Satanás. Conforme o Espírito Santo usa o seu povo, né, para ganhar essas almas para Jesus, o próprio Espírito Santo se encarrega de fazer a obra de libertação dessa pessoa, né? Ele vai trabalhando, ele vai convencendo, ele vai agindo, né? Então, assim, eu via e vejo, né, muitas coisas no mundo espiritual, tanto da graça de Deus quanto das trevas, né? Então, eu quero continuar contando para você. E eu falei com Deus, né? Eu falei com Deus assim: Senhor, enquanto eu viver, eu vou contar para o povo. Antes de vir para a internet, eu já contava as coisas que o diabo faz, as coisas que para muita gente é impossível, né? Porque o mundo espiritual, ele é tremendo, não tem explicação. O mundo espiritual é uma coisa muito tremenda.
E assim, como eu sei que Deus trabalha na minha vida através de obra de libertação na vida de pessoas, né? Deus me usa para libertação, Deus me usa para ajudar pessoas que estão nas garras do diabo, de várias maneiras, de várias formas, em vários sentidos, né? Então eu sou aquela pessoa assim que eu me preparo muito no jejum, na oração, né? Desde criança, né? Desde 1985 eu nunca deixei de examinar as escrituras, irmãos. Né? O crente ele tem que ter base. O crente que quer ter espiritualidade com Deus, quer ter experiências com Deus, ele tem que ter base. Ele tem que examinar a Bíblia, ele tem que examinar as escrituras, ele tem que orar, ele tem que jejuar, né? Ainda mais eu que Deus me leva assim para lugares, muitas vezes assim com meu esposo também, eu e meu esposo, Deus nos leva para lugares assim muito carregados, muito carregados, né? Então, no decorrer assim, eu vou contando para você muitas coisas que Deus fez, não nesse vídeo aqui, mas gravando assim vários vídeos de coisas que Deus fez no mundo espiritual, né? E eu participei, eu vi, eu estava lá, né? Coisas assim tão maravilhosas, né? E coisas tão terríveis, né? Porque Satanás, quando ele vem para destruir, a gente sabe que quando a gente vai por Deus fazer alguma obra em algum lugar tenebroso, em algum lugar de ordem espiritual das trevas, né? Coberto por essas ordens, a gente tem que ir preparado. Igual uma certa vez quando mudei para essa cidade onde eu moro hoje, aqui no Rio de Janeiro, e essa cidade aqui do Rio onde eu moro, quando eu me mudei para essa cidade, embora eu sempre fui do Rio de Janeiro, nascida e criada, mas quando eu me mudei para essa cidade que eu moro hoje, o que aconteceu? Eu me lembro que perto da minha casa tinha um terreiro espírita, e eu sei que aquele pai de santo não tem nada contra os espíritas, entendeu? Estou contando experiências que aconteceram comigo. E eu sabia que aquele pai de santo ele fazia feitiçaria para destruir a minha vida, para me matar. Tá? E algumas vezes eu vinha descobrindo por pessoas da própria família da família dele que vinha e contava para mim. E a única coisa que eu fazia por ele era orar, né? Era orar. E eu orei por ele durante 13 anos, porque eu falei para Deus, Senhor, me leva dentro daquele terreiro espírita. Eu quero ir lá. E eu quero que esse moço me convide. E eu orei por 13 anos para entrar lá, para que ele me convidasse, aquele moço, aquele rapaz me convidasse. E graças a Deus até que chegou um dia que esse convite chegou até a mim. E eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. Ele estava com uma doença incurável e ele disse assim: a única pessoa que eu quero que venha aqui dentro do meu centro espírita é a missionária Andréia. E aquilo ali, para mim, foi uma alegria muito grande, porque foi resposta de 13 anos de oração para que pudesse chegar até ali. E graças a Deus tivemos lá, né? E, no caso, foi ele me chamando, né? No caso, e fui eu, a irmã dele e a sobrinha dele, né? E mais uma outra pessoa. Então a gente chegou ali, a gente estava em preparação já de 3 dias jejuando e orando para entrar ali naquele local, né? Só que isso aí já é outro vídeo, né? Não vai dar para prosseguir aqui, porque eu quero mesmo chegar no intuito desse vídeo aqui, onde vocês viram aí o tema aí que está escrito, eu quero chegar lá, né? Mas a oração que fizemos por esse moço, oramos, ungimos esse moço, entramos naquele local, os demônios tiveram que se curvar, né, porque Deus estava na frente, e aquele moço foi curado de uma doença incurável. Foi curado de uma doença incurável. Hoje, onde ele me vê, ele me abraça, ele sorri, ele brinca, as cadeias caíram por terra. Então, assim, o que acontece? E eu soube depois
que os guias de frente que ele servia chegou para ele e disse que era para ele fazer uma obra maior e uma oferenda bem maior para me matar, para me destruir, e ele recusou. Esse moço recusou, falou que não faria isso contra mim, porque ele aprendeu a gostar muito de mim e me considerar demais. E ele disse, aquela mulher ali é crente, né? Oh, glória a Deus! É muito bom quando a gente vê alguém dizer que nós estamos, né, na unção do Espírito Santo, né? Alguém dizer isso, alguém perceber isso é maravilhoso. Então, ele sofreu por retaliações, teve uma cobrança muito grande contra ele, por ele não querer fazer aquela oferenda para Satanás, para vir contra a minha vida e me destruir. E mesmo se fizesse, como muitos já fizeram, né, já mandaram recado, que eu ia morrer seca, assim, 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 e nesse ano tal, no ano tal, você vai morrer assim, assim, assim. Nunca aconteceu, porque Deus sempre interviu, né? E a gente está sempre em oração, jejum, Bíblia, busca, perseverança, vigilância, porque a gente sabe que a gente mexe, né, irmãos, com coisas terríveis e Satanás ele se levanta de maneira pior contra a nossa vida, tá? Então, assim, eu agradeço a Deus, né, por sempre ver, né, as coisas que Satanás planeja contra pessoas, e agradeço a Deus quando Ele me mostra os demônios que estão querendo entrar, atuar contra a vida de certas pessoas, em específico, que me pede ajuda. E eu agradeço a Deus por essa visão do Espírito, né? Agradeço ao Senhor, porque é um chamado de Deus, é um dom maravilhoso. E eu vejo assim como um ministério de batalha espiritual, né? Um ministério de batalha espiritual. Então você vai sempre me ver aqui contando experiências de batalha espiritual e pregando também o que a Bíblia diz, tá? Porque o maravilhoso Evangelho de Cristo, ele traz libertação, ele traz vida, ele traz paz, não é verdade? Então você vai sempre me ver aqui contando e falando coisas que eu já passei, coisas que pessoas passaram e eu pude participar também, com o mundo espiritual das trevas, e as vitórias, as obras, coisas que Deus fez, as maravilhas, quando a gente se disponibiliza a deixar Ele fazer, deixar Ele trabalhar. Porque o espiritual é assim, quanto mais você se aprofunda, mais Deus abre para você, né, as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Quanto mais você busca, mais Deus vai se revelar, né? Então, assim, são coisas, muitas das vezes, que não dá para contar. De tão tremendas, a gente não tem como contar palavras, né? Mas aquelas que a gente consegue falar. Eu prometo a você que eu vou ficar aqui, né, contando sempre para você uma experiência, uma pregação da palavra de Deus, uma palavra para você, oração, tá bom? E vai ser sempre assim, tá? Busca o Senhor, que Ele vai mostrar para você o que está acontecendo, essa coisa aí que começou a mudar dentro da tua casa, as coisas começaram a entrar em caminhos diferentes, a tua vida começou a mudar de repente para o mal, né? Nem você está entendendo nada. Busque a Deus, que Deus vai abrir o mundo espiritual para você. Aqui em Efésios, o capítulo 6, né, é muito conhecido, a partir do versículo 10 em diante, você vai ver que Paulo, ele dá assim, uma orientação espiritual para o povo de Deus que estava ali naquele lugar, na cidade de Éfeso. Paulo, quando ele chegou ali, ele viu que as trevas, o mundo espiritual ali em Éfeso, era pesado demais, era presente demais, né? Coisas que o mundo carnal, o mundo físico não consegue perceber. Quem não está em Cristo não consegue perceber, né, a atmosfera das trevas, a atmosfera do espiritual. Não consegue entender
e muitas vezes não consegue perceber. Ou então, quando percebe, não entende o que está acontecendo. Então, Paulo, quando chegou ali em Éfeso, ele viu que o mundo espiritual das trevas ali era muito sobrecarregado, era tremendo, a presença era real, né? Então, o que ele fala aqui a partir do versículo 10 de Efésios capítulo 6? Ele começa a dizer para o povo se preparar, porque sem preparação espiritual, irmãos, não tem como vencer. Não tem como vencer os ardis de Satanás, né? Sem preparação espiritual, não tem como vencer os ataques das trevas, não é verdade? Então, assim, quando você ora, quando você busca Deus, quando você vai atrás de respostas do Senhor, você começa a se aprofundar e Deus começa a te mostrar, Deus começa a fazer, Deus começa a agir. Agora, se você não ora, se você não busca, se você não se prepara, se você não está nem aí, porque tem pessoas que ela tem medo de orar, tem medo de se aprofundar no Espírito, nas coisas de Deus. Ela tem medo, porque muitas vezes ela pensa assim, e se eu começar a buscar Deus demais, e se eu começar a ver coisas, e se começar a acontecer coisas em minha vida, glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz, quem é santo, santifique-se mais, né? Então busque a Deus, procure saber as estratégias do inferno contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. Muitas vezes tem alguém fazendo obra de feitiçaria contra você, e você, às vezes você até sabe, você sente, mas você não tem a coragem de lutar contra. Não, você tem que se levantar. Você tem que reagir, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, começa a quebrar todas as cadeias que vêm contra mim, para me prender, para prender meus passos, meu futuro. Abra caminhos para eu passar, Senhor. Entra com providência em minha vida. Joga por terra os ataques das trevas, ardis de Satanás. Me cubra debaixo das suas asas, né? Assim, começa a buscar a presença de Deus. Busca na tua casa, Senhor, guarda a minha casa. Unge as portas, unge janela, vai ungindo os móveis, unge as roupas, entrega essa pessoa que está oprimida por Satanás nas mãos do Senhor, passa ali, o óleo vai ungindo. Embora muitas pessoas, né, contradizem esta ação que eu estou falando aqui, sobre ungir roupas, objetos, essas coisas assim, irmãos, eu creio que o nosso Deus, ele quebra cadeias, quebra julgos, quebra maldições, né? Através da unção com óleo. Então você peça a Deus, eu não tenho óleo ungido na minha casa, vai botando a mão nas paredes, mesmo assim vai botando a mão nas portas. A minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, eu sou de Deus. Senhor, cubra minha casa com teu sangue, passa um anel de fogo em volta da minha casa, põe um anjo no portão, eita glória. Satanás não vai ter domínio contra a tua vida, nem contra a tua família, quando você começar a buscar o Senhor. Busque em oração de guerra, né? Porque aqui no versículo 10 em diante, capítulo 6 de Efésios, a gente vê ali praticamente uma ordem, né, de Paulo, porque aquele lugar ali era um lugar totalmente de guerra espiritual, de porfia, era um lugar de ataques. Satanás ali, ele ganhava almas. Quando Paulo entrou naquele lugar, né, para dar ali essas orientações, eu tenho certeza que o inferno, ele se atentou, né? Ele se atentou. Eu tenho certeza que o inferno ficou em alerta, porque aonde chega uma atalaia de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, Satanás fica em alerta, né? E ele busca reforços, né? Assim, mas o nosso Deus é maior que todo o inferno junto. E Paulo diz que para vencer o mal, o seu povo, o povo de Deus, tem que se revestir da armadura de Deus, né? A espada, tem que ter a espada, tem que ter o calçado, tem que ter o escudo da fé, tem que ter a couraça da justiça. A gente vê que tudo isso aqui é espiritual.
Paulo, no capítulo 6 de Efésios, né, a partir do verso 10, ele entra no mundo espiritual das trevas, né, e o que o crente tem que fazer para combater. Não é verdade? Porque ele diz aqui também que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados deste mundo, os príncipes das trevas. Olha, é coisa grande. E lutar contra Satanás, irmãos, não é de qualquer maneira, não. Esse negócio de o diabo tá debaixo do meu pé, esse negócio de Satanás eu já venci ele, esse negócio de tá queimado, qualquer coisinha, tá queimado, tá derrotado. Mas se você não busca, se você não ora, não é assim não. Você tem que estar revestido da armadura de Deus. Essa armadura é espiritual. Você tem que buscar o Senhor, você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me reveste com a sua glória. O versículo 16 de Efésios 6, o versículo 18 diz assim: orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Amém, irmãos? Ô, glória, então aqui tem que ter vigilância, tem que ter oração, oração pelos santos, né, ajudando uns aos outros. Nós somos um exército, e o exército de Cristo, ele ajuda, ele levanta o abatido, não é verdade? Aquele que está abatido é o que eu estou fazendo aqui agora. Se você está parado, desanimado, você sabe que Deus te chamou para uma guerra. Você sabe que você é um homem de guerra. Você sabe que você é uma mulher que Deus chamou para a guerra, né? Não vai adiantar você querer mudar os seus princípios espirituais. Se você tentar mudar, você só vai se apagar, né? Porque Deus te chamou para a guerra, Deus te chamou para guerrear, Deus te chamou para uma coisa mais profunda e você sabe que Deus tem isso com você. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar a presença, você tem que se preparar, você tem que voltar a se redimir diante do Senhor e deixar o Espírito Santo encher a tua vida de glória. Não é verdade? Porque a pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, Satanás, ele pode vir com suas estratégias, com seus projetos, mas o Senhor vai sempre avisar, né? O Senhor vai sempre avisar, porque o Espírito que há em ti, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós, né? Então aqui, nós sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. O versículo 13, a última parte desse versículo, a parte B, ele diz, fazendo tudo isso, né? Fazendo tudo isso, depois que você se reveste da armadura de Deus, fica firme, né? Fica firme, porque a gente sabe que a tempestade ela se levanta de maneira dobrada, mas você está revestido, né? Não adianta você dar uns gritos aqui agora, né? Daqui a pouco você está lá de novo na mesma falha, no mesmo ato de queda, na mesma destruição, fazendo tudo que não deve fazer de novo, sabendo que não deve fazer, mas faz. Não adianta você voltar a cometer coisas que não deve, e sendo que alguns minutos antes você estava ali repreendendo Satanás. Não, você tem que ficar firme em tudo aquilo. Está buscando a Deus? Permaneça firme, permaneça na presença, desperta hoje. Desperta hoje. Então, olha só, eu vou contar aqui para você uma experiência espiritual, uma das experiências, né, que eu passei com a minha filha numa cidade aqui do Rio de Janeiro, uma cidade turística, não vou falar o nome da cidade, porque tem pessoa que pode até pensar, nem vou lá, né, nem vou lá. Tem gente que é muito supersticiosas, né? Pessoas que são muito assim, guardas, né? Tem medo, guarda palavras assim, não, a missionária falou isso, falou aquilo, e se eu fizer isso, e se eu for, e se eu estiver lá, e vai acontecer isso. Não se preocupa com essas coisas não, tá? Se preocupa com essas coisas não. Então, eu quero mais aqui alertar pessoas que dormem em uma cama que não é sua. Pessoas que dormem em uma cama que não é sua, tá? Muitas vezes você pode até dizer assim, mas eu fui para um lugar onde todo mundo é evangélico, né? E eu dormi lá, era uma bênção, graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe. Pessoa evangélica, o servo de Deus, na casa o Espírito de Deus está agindo, está movendo, está trabalhando, oh, glória a Deus, Deus repousa ali, Deus está ali, o Espírito de Deus está ali, amém.
Agora, você que precisa estar sempre fora, né? Compromissos, agendas, trabalho, obra de Deus, né? E muitas vezes você quase não fica em casa, você faz muita coisa fora de casa e muitas vezes é necessário você dormir fora de casa. Você que viaja a passeio, né? Você que viaja a trabalho, você que dorme, né, em outros locais, como hotéis, pousadas, né, recantos, lugares assim. Então você tem que prestar atenção nisso que eu vou te contar aqui, tá? Quando a gente chega, eu e meu esposo, quando a gente vai para algum lugar, ou para descansar um pouco, né, ou relaxar um pouco a mente, ou então assim, algum lugar que a gente sabe que a gente vai ter que dormir fora de casa, por algum outro tipo de compromisso, a gente chega nesse lugar, a primeira coisa que a gente faz, a gente ora. E eu passo a mão na cama, né? Não conheço as pessoas, né, que já deitaram, já dormiram ali, né? Eu não conheço quem já entrou ali naquele ambiente, naquele lugar. Então, eu não sei se ali entrou pessoas carregadas por Satanás, pessoas tomadas pelo inimigo. Eu não sei se o lugar em si já é um lugar totalmente sobrecarregado espiritualmente, assim, de coisas malignas. Então eu já passo a mão, né, na cama e eu já oro. Eu já oro ali, Senhor, hoje eu vou dormir nessa cama, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, quem deitou, eu não sei as condições de quem descansou aqui nesse quarto, mas eu peço que o Senhor guarde esse lugar. O teu anjo está aqui conosco. Então o Senhor unge, vai passando o teu óleo santo e vai tirando toda a opressão das trevas. Porque agora nós vamos deitar aqui, né? Então a gente pede, antes eu oro, meu esposo, a gente pede o Senhor, a gente agradece pela nossa chegada e a gente pede o Senhor para enquanto a gente estiver ali, que o Senhor esteja agindo por nós, nos guardando de toda seta. Porque a gente não sabe o que a gente vai trazer para casa, né, irmão? A gente não sabe o que vai vir seguindo, na verdade, se a gente não tiver na brecha, né? Se a gente der assim alguma legalidade. Então a gente tem que vigiar com essas coisas, né? Porque tem pessoas que vão para lugares assim, da legalidade, abre brechas, Satanás entra e volta com a pessoa para a casa dela. E começa a mudar toda a sintonia da vida da pessoa, né? Tanto familiar quanto pessoal, particular, começa a mudar tudo. Então eu me lembro que a minha filha, ela chegou para mim e falou assim: mãe, você tem andado muito exausta, você tem andado muito cansada. Porque a gente que trabalha, irmão, na obra do Senhor, principalmente quem trabalha com batalha espiritual, há uma exaustão enorme, um desgaste muito grande, entendeu? Quem trabalha com pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas, sobrecarregadas, há uma exaustão, um desgaste muito grande. Então, a minha filha chegou para mim e disse assim: mãe, você tá andando assim, muito cansada, você quase não tem tirado tempo para descansar um pouco, para sair, né, distrair a cabeça. Vamos em tal lugar comigo. Aí, embora ela já estava me pedindo, né, para que a gente saísse, glória a Deus, eu estou falando aqui com vocês, brilhou uma luz, piscou uma luzinha aqui em cima. Eu sei que a presença de Deus está aqui, está aí também, contigo aí agora. Oh, glória. Amém, Senhor, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha guardar você e sua casa, enquanto eu estiver falando aqui. E eu me lembro que eu queria colocar algum pretexto. Não vai dar por causa disso, por causa daquilo. Ela falou: mãe, você precisa descansar um pouco. Aí eu falei: então tá bom, vai ser só por
por 2 dias, então a gente chegando hoje, não, só um dia, né, que a gente vai chegar no dia, vai vir embora no outro, então não vai me prender muito com os meus outros compromissos, a gente vai. Então a gente combinou e foi para essa cidade turística aqui do Rio de Janeiro, inclusive muito maravilhosa, linda. E eu me lembro, irmãos, que ali a minha filha, ela contratou os serviços num chalé, né, num chalé. E ela ali alugou aquele chalé por uma noite e um dia. E quando a gente chegou ali, eu vi assim, logo de cara, né, o lugar, muito lindo, maravilhoso, tudo de primeira. Olhando assim por fora, tudo muito bonito. Parecia até que eu estava fora do país. Parecia que eu estava num país assim, mais sofisticado, uma coisa linda. Aí eu me lembro que quando a gente entrou naquele chalé, eu já senti uma presença ruim ali dentro. Aí eu pensei comigo assim, Satanás está aqui. Só que eu pensei, se eu falar para minha filha, se eu começar a falar para ela essas coisas, ela vai ficar triste, porque ela me trouxe para passear, para descansar. E Satanás aqui, então eu vou falar para ela, Satanás está aqui, ela não vai ficar feliz, claro. Embora ela também vê, ela também tem esse dom, né, de ver as coisas, mas até ali ela não tinha visto nem sentido nada. E eu me lembro que me calei. Aí fiquei examinando ali aquele pequeno chalé, aí vi lá a hidromassagem, né, ali a banheira de hidromassagem, comecei a olhar tudo, a examinar tudo muito bonito, aquela cama ali de casal, para eu e minha filha ficar a noite inteira. E eu me lembro que a gente chegou na parte da tarde, eram umas 3 horas da tarde, 3 e alguma coisinha. Então a gente deixou as nossas bolsas e a gente saiu para andar um pouquinho na cidade, fazer um lanche da tarde, fazer algumas fotos, coisas assim, do passeio. E quando a gente voltou, eu pensei comigo, meu Deus, Satanás está aqui, eu não vou fazer uma oração de guerra aqui, porque tem outros chalés, né, muito próximo, e vão ouvir. Crente, quando começa a orar, irmãos, pode começar até baixinho, né? Mas se não for uma área de hospital, se não for uma área que não seja, né, a gente vai começar a levantar o tom de voz na oração, não é verdade? Então eu me lembro, e isso aconteceu esse ano, tá? Isso aconteceu esse ano, de 2025. E não tem o quê? Não tem nem 5 meses que isso aconteceu. E eu me lembro que eu, ali incomodada, a gente chegou, aí a gente foi pegar dinheiro, pegar o cartão, porque a minha filha estava falando também, a tarde toda, né? Ah, eu vou chegar, quando chegar à noite, eu vou deitar nessa banheira de hidromassagem e eu vou ficar deitada nela 1 hora, só ali descansando no bem bom. E mãe, eu quero que você também fique. E eu falei para ela, não precisa, para mim descansar só a mente deitada já tá bom. Eu não quero. Aí ela falou, mas eu quero e eu vou fazer e vou acontecer. Aí quando a gente chega do passeio à tarde, ela diz assim, vamos ao mercado, eu quero comprar álcool, porque eu quero esterilizar. Embora, né, irmã, é tudo esterilizado, tudo limpinho, tudo direitinho já, né? Mas assim, ela queria fazer do jeito dela. Não, eu vou limpar do meu jeito, mas estava tudo limpinho. E eu me lembro que a gente saiu, fomos comprar ali o álcool, né, que ela queria comprar para jogar ali na banheira de hidromassagem, para passar também ali, antes que ela usasse. Então a gente foi naquele mercado e a gente comprou tudo que precisou. Irmãos, quando a gente voltou, devia ser umas 8 horas da noite, eu me lembro que
eu olhei para minha filha assim e eu pensei, eu não vou conseguir. Porque toda vez que eu entro aqui, já é a terceira vez, parece que o peso, assim, as trevas parece que tá tomando cada vez mais esse lugar, eu pensando comigo. Aí eu falei assim com a minha filha, você não sentiu nada ruim desde quando a gente chegou? Aí ela falou assim, não senti não. Aí eu disse para ela assim, mas tem uma presença ruim aqui dentro, desde quando a gente chegou, e parece que essa presença ruim parece que está pegando força, está aumentando, está cada vez pior. Aí ela falou assim, então a gente ora e isso acaba. Embora minha filha tá parada, né, não está caminhando, está meio parada assim no evangelho, deu uma parada, mas ela busca, ela ora, ela clama, e se for para entrar na guerra de oração comigo, ela entra e ela clama também, ela busca. E ela disse assim, a gente ora e isso aí vai passar. Aí o que aconteceu? Fizemos aquela oraçãozinha de 1 minuto e meio, Senhor, toma esse lugar nas tuas mãos, desfaz todo mal, em nome de Jesus, trabalha, faça a tua obra, amém. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, vou tomar um banho. Quando eu fui para o banho, irmãos, quando eu olho a banheira estava toda suja. Umas coisas marrons, tipo uns pó marrons, umas coisas que foi sujando os cantos. E eu chamei a minha filha e falei assim, a banheira tá suja. E a gente, quando saiu, essa banheira estava impecavelmente limpa. Só que a banheira agora tá suja. Tem uns negócios aqui, tipo uns pozinhos, marrom, uma sujeira. Aí eu olhei pro teto, né, para ver se era alguma coisa que estava caindo do forno, não era. E nos cantos assim sujo, e no meio da banheira parece que alguém chegou com os dedos e foi passando assim, e aquele pó marrom foi se desfazendo, virando aquela tinta. E eu cheguei para minha filha e disse, a banheira está suja. Aí ela disse assim, eu estou passando mal. Aí eu já me liguei. Falei, é Satanás, você mesmo. Senhor, entra nesse lugar. Aí me veio um cansaço muito grande, uma fadiga. Parecia que eu tinha tomado assim um remédio muito forte para dormir. E veio aquele sono, aquele peso, aquele cansaço, mas foi coisa assim de imediato. Quando eu descobri a sujeira da banheira, e eu peguei, chamei ela, falei, olha aqui. Aí ela falou, é verdade, essas coisas não estavam aqui, né? E como é que pode? A gente tá com a chave. E eu pensei, ninguém entrou aqui, porque nessa hora da noite, quem fez isso aqui? Né? E aquela sujeirinha ali, sujeirinha não, né? Aquelas sujeiras no canto da banheira. E ela tinha falado assim, eu tô passando mal. Aí eu disse assim, o que você está sentindo? Ela disse, estou sentindo dor de cabeça muito forte. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, olha, eu vou tomar um banho e a gente vai dormir. Deus está aqui nesse lugar agindo. Ai, irmãos. Fui lá, tomei meu banho. Ela deitou, né? E ali que ela deitou, ela se cobriu. Quando eu coloquei a mão aqui na minha filha, ela estava com febre. E 8 e pouca da noite, 9 e pouca, assim, ela foi apagando, assim, mas como se tivesse... Já viu aquela pessoa quando está doente, parece que vai se esvaindo aos poucos? Assim estava ela. E eu, preocupada ali, eu comecei a me ligar. Eu pensando assim, se eu começar a fazer oração mesmo aqui, orar, essa oração não vai ser uma oração pequenininha, né? Porque a gente está num território de Satanás. Porque eu já estava sabendo que aquele lugar ali tinha um demônio ali territorial. Deus me fez saber isso. Aí eu disse assim, poxa, eu não quero estragar o passeio da minha filha. Porém,
já estava ruim, porque ela já começou a sentir mal, dor de cabeça, febre. Eu comecei a sentir aquele desgaste, aquele cansaço, parecia que eu tinha corrido quilômetros, parecia que eu estava morrendo de cansaço. Deitei, aí tudo bem, nisso que eu comecei a pegar no sono, eu orando ali lentamente o Salmo 91, a mente parecia estar pesada, e eu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, aquilo sobrecarregado, arrastado. Irmãos, eu peguei no sono. Nisso que eu peguei no sono, eu vi, eu comecei a sonhar que aquele lugar, aquele quarto onde a gente estava, aquilo ali foi tomado por uma densa treva. Olha, mas foi umas trevas assim tão imensa que não dava para ver um dedo à frente assim, entendeu? Não dava para ver. Aí eu peguei no sonho, eu tentava esticar o braço para chamar minha filha para que ela me acordasse, isso no sonho. Eu tentava esticar o braço, mas eu estava paralisada, o corpo totalmente paralisado. A parede, assim, onde estava a minha cabeceira, aquela parede veio deitando em cima de mim. E veio deitando, deitando, deitando. E começou aquilo ali cair lentamente, em câmera lenta, e foi me afundando de colchão adentro, foi me afundando para dentro do chão. E eu gritava, minha filha, eu gritava, e eu não conseguia sair dali, eu comecei a ficar sufocada. Eu acordo. Nisso que eu acordo, eu olho assim perto da porta, tinha uma sombra bem grande, assim, agarrada na lateral da porta, assim, na parede. Sendo que aquela sombra não era nenhum tipo de objeto que estivesse ali, porque a gente apagou a luz do quarto e deixamos só a luz do banheiro acesa, com a porta dele entreaberta, só para fazer aquela iluminaçãozinha leve, para a gente dormir. Mas quando eu vi aquela mancha, eu me lembro que eu pensei assim, ué, não tinha nada pendurado ali. Aí levantei e acendi a luz. Aí coloquei a mão na minha filha, né? Aí quando eu olhei, aquilo ali tinha passado como um estalo de dedo, já era altas horas da madrugada. E eu me lembro que eu deitei novamente e comecei a orar por ela. E ela começou a gemer, né? Se debater, oi, o que foi? Mas via que ela estava naquele sono também sobrecarregado. E eu comecei a orar deitada, porque eu estava exausta, exausta por nada. Olha o mundo espiritual como ataca a gente, olha como é que é as coisas. E eu exausta, o dia logo amanheceu. Quando o dia amanheceu, eu chamei minha filha e falei assim, olha só, ela já estava se preparando para a gente sair, né, pela manhã, para passear, para ficar andando na cidade, almoçar e vir voltar para o chalé só na hora de ir embora, uma hora antes de ir embora, a gente se ajeitar para sair. Então já estava tudo programado. Aí eu peguei, olhei para ela assim e falei assim, Raíssa, a gente tem que fazer uma oração aqui. E tem que ser uma oração de guerra, oração mesmo contra as obras do diabo aqui nesse lugar. Porque Satanás está aqui. Aí ela falou assim, então tá bom, vamos orar. Nisso que eu perguntei para ela assim, você, como é que tá? E a dor de cabeça? Ela falou assim, agora passou, melhorou, agora estou bem. Nisso que a gente começou a orar, eu comecei a andar, né? Porque eu gosto de carregar um frasquinho de óleo ungido, a mirra. Eu comecei a ungir as minhas mãos e comecei a ungir ali a cama, comecei a ungir a porta e comecei a orar. Comecei a guerrear. E a minha filha orando comigo, de repente, irmãos, eu via um casal nos pés da cama e aquele casal era assim, ela estava de costas para a cama e ele assim de frente para ela, os dois abraçados, e eles dançavam, tipo uma música bem devagarzinho, bem lenta, eles dançavam. Ela estava vestida de noiva, com um vestido de noiva até o joelho, um arranjo bonito na cabeça, ele estava com um smoke, muito bem vestido, e eu me lembro que eles dançavam, os dois dançavam. E eu me lembro que eu cheguei para minha filha e falei assim, tem um casal aqui dançando. Quando ela olha para mim, o rosto dela, o corpo era muito bonito, um corpo muito
bem escultural mesmo, e o rosto dela era envelhecido, parecia que tinha uns 120 anos assim de velhice, 1000 anos de velhice, né? 1000 anos de velhice. Era todo envelhecido, todo enrugado, porém o corpo de uma mulher nova. Bota aí um corpo de uma mulher nova, bem escultural. E eles dançavam. E quando a gente começou a orar, eles param. E ela, aquela mulher, começa a gritar: o que vocês vieram fazer aqui? Aí eu fui passando para minha filha. Falei: Raíssa, ela está gritando. Ela está perguntando a mim o que nós viemos fazer aqui. Aí ela começou a dizer: esse lugar é nosso. Nós aqui comandamos o adultério. Aqui a gente traz pessoa aqui dentro, nesse chalé aqui, a gente traz pessoas só para adulterar. Ela falou: adulterar contra o seu cônjuge. A gente traz aqui nesse chalé, que era o chalé que a gente ficou, chalé número 1. A gente só traz aqui pessoas comprometidas para adulterar contra o seu cônjuge. E eu fui passando isso para minha filha, a gente orando, e eu não rebati nem nada, eu orando, ele falando, aquele demônio falando em forma de mulher. E ela dizia assim, ela não, né? Ele, né? A gente fala ela, mas porque vem em forma de uma mulher. E ela dizia assim: vocês não eram para estar aqui. Esse lugar aqui nós mandamos há muitas décadas. Nós mandamos aqui nesse lugar. E vocês não deviam estar aqui. Aí Deus falou para mim que ele permitiu a minha filha, né? Ele permitiu a minha filha ficar febril para que ela fosse deitar, para que depois eu orasse, aquela febre, aquela dor de cabeça fosse embora, que foi o que eu fiz pela madrugada quando eu acordei daquele pesadelo, para que a minha filha não entrasse naquela banheira. Porque o Senhor me falou que se ela entrasse naquela banheira, ela ia sair dali setada, totalmente setada. E ela ia levar para a casa dela um espírito maligno de destruição. Portanto, que quando ela começou a discutir, ele foi e entrou para aquela banheira de hidromassagem e ele disse assim: eu esperei a menina. Minha filha tem 28 anos, né, 29 anos. Eu esperei a menina aqui na banheira, mas ela não veio. Então eu creio assim, a minha filha, mesmo se ela tivesse com aquela dor de cabeça, com aquela febre que ela teve na madrugada, mas se tivesse disposição, ela entraria. Mas Deus tirou toda a disposição. Aí você pergunta assim: Deus colocou febre nela? Deus colocou dor de cabeça nela? Não, mas Deus sabia que a única forma de parar ela, a única forma dela não entrar naquela banheira, né, que já estava ali já preparada por Satanás, inclusive nós vimos ali aquela sujeira que apareceu de repente dentro daquela banheira. Eu e ela, nós vimos ali, não foi visão no espírito, foi visão assim nítida mesmo, olhos carnais viram, né? Então, eu creio que Deus, ele permitiu, porque ele sabia que ela, mesmo com dor de cabeça, se ela não tivesse exausta, se ela não tivesse ali deitado e logo adormecido, ela ia entrar mesmo assim, né? Então, Deus permitiu isso. Aí, o que aconteceu e aquele demônio gritava, aquele demônio em forma de mulher gritava com aquele homem e dizia assim: você não vai fazer nada, porque elas estão aqui e você não faz nada, você não vai reagir. E ele dizia: eu não posso fazer nada, eu tentei fazer a minha parte, mas eu não consegui. Irmãos, foram os dois para fora e ficaram de frente à porta do chalé. Nisso que os dois ficaram de frente à porta do chalé, eu via lá de dentro, eu via eles lá fora, e ela só gritava, ela estava com ódio, com uma raiva, e ela disse assim: aqui a gente se prepara para receber pessoas para adulterar, e depois a gente manda adeptos
para com essas pessoas a gente abençoa, a gente dá a nossa bênção de destruição, e essa pessoa, quando sai daqui, vai para as suas casas, aí a gente começa a dar ordem para os nossos adeptos trabalhar contra as casas e a vida dessas pessoas. Eles levam maldições, eles levam daqui desgraça, eles levam daqui destruições, eles levam daqui perdas, doenças, eles levam muitas coisas daqui, porque a gente abençoa ele com as nossas bênçãos. Olha que bênção, né? Aí, do lado de fora, ela falava isso, mas gritando. E eu depois fui passando isso tudo para minha filha, aí a gente orando tudo ali, aí ela gritava assim, temos que esperar elas ir embora para a gente voltar para o nosso lugar. Porque enquanto elas estiverem aí, a gente não pode entrar. Aquela mulher que fica gritando e orando, a gente não pode entrar com ela lá, porque ele está lá com ela. Ele, o Senhor dos Exércitos, aquela mulher era eu, glória a Deus. Ele está lá com ela. E ela conversando com ele. Então a gente tem que esperar elas irem embora para a gente voltar para o nosso lugar que nos foi entregue, nosso lugar de sempre, né? Aí eu orei, falei, Senhor, unge essa entrada e essa saída, unge esse lugar. Não deixa, Senhor, Satanás destruir vidas aqui. Neutraliza todo o poder das trevas contra esse lugar, né? Então, irmãos, assim, eu vou te falar uma coisa. Quando a minha filha melhorou, eu melhorei, aquela exaustão, aquilo tudo foi embora. E a gente ficou leve. A gente pegou as nossas coisas, né, nossas bolsas, carteiras, assim, para sair, para ficar o dia inteiro na rua, para almoçar, para de lá só voltar a se preparar para ir embora. Então, quando a gente volta para pegar as nossas coisas para ir embora, aquele lugar estava totalmente diferente. Estava leve, levíssimo, levíssimo. A atmosfera era de paz, o lugar era de tranquilidade. Aquele peso havia desaparecido. Não vi demônios, não vi demônios, né? Aonde um servo de Deus entra, Deus faz alguma coisa, irmãos. Onde tem um crente na presença do Espírito Santo, Deus age de maneira tão tremenda, tão maravilhosa. Aí você pode até pensar assim, poxa, mas eu já tive em lugares que eu deitei, dormi, não orei, e não falei com Deus, não passei a mão para Deus tocar no local, na cama. O Senhor te guardou, mas agora você já está sabendo, né? Então, quando você for para algum lugar, você for dormir, né? Você ora antes, para que Deus venha quebrar toda a obra do inferno, toda a obra de Satanás contra aquele lugar. Nosso Deus, ele tem poder. Tá? A obra de Deus, ela é tremenda, tremenda na vida do crente, quando busca a presença dele. Ele não deixa Satanás te enganar. Deus não deixa. Nem que ele faça você sentir alguma coisa. Mas ele não deixa Satanás te enganar. Ah, mas eu não vejo nada. Mas o nosso Deus, ele fala de várias maneiras. Ele toca de várias maneiras. Ele mostra de várias maneiras. Alguma maneira ele vai usar para falar com você. Para tocar um sentimento, alguma coisa assim, porque você tem o Espírito Santo. E Satanás não pode entrar e fazer o que quer e ficar por isso mesmo, contra a sua vida. Tá? Então que Deus venha continuar abençoando você, que Deus venha abençoar a sua casa, seu local de trabalho, sua família, que Deus venha continuar prosperando a sua vida mais e mais, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero orar por você, quero orar pela sua vida, por todas as áreas da sua vida, para que Deus venha tocar. E se tiver alguma obra do inferno, algo que você adquiriu, de algum lugar que você foi e você trouxe alguma maldição para dentro da tua casa, até mesmo sem saber, né? Mas Satanás está lá, ele aproveita, né, a ignorância, né, da pessoa, do ser humano, né, para atuar de várias maneiras, né, para agir de várias maneiras. Ele aproveita a falta de entendimento para agir de várias maneiras.
né? Mas enquanto, irmão, eu estiver aqui, eu vou sempre estar contando para você as obras que Satanás faz e o que Deus faz, tá? E vou sempre estar pregando o que está nessa palavra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha entrar e venha fazer coisas grandes por você. Amado Deus e Pai, olha essa pessoa agora, meu Senhor, que ouviu esse testemunho, Senhor, de batalha espiritual. Eu quero pedir, Pai amado, que se Satanás colocou alguma coisa na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, no casamento dessa pessoa, o Senhor, no relacionamento dessa pessoa, Pai querido, o Senhor começa a quebrar agora. O Senhor começa a destronar o inferno, meu Senhor, começa a neutralizar toda obra das trevas, todo espírito maligno, demônio que se levanta para destruir. O Senhor começa a desfazer, o Senhor começa a jogar por terra. O sangue de Jesus tem poder para agir, para fazer coisas tremendas e extraordinárias. Eu entrego na palma das tuas mãos, Senhor. Passa uma gota do teu sangue aí agora. E comece a operar, Senhor meu Deus. Que essa luz que acendeu aqui, que piscou aqui, Senhor, quando eu estava contando o início, meu Senhor, dessa experiência, possa também estar na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, porque eu sei que é a presença do Senhor. Muito obrigada, meu Senhor, pela sua manifestação. Eu sei, Pai amado, que o Senhor vai continuar agindo e as pessoas que ouvirem, meu Senhor, essas experiências possam ser, meu Senhor, tocadas pelo Senhor, pelo teu Espírito, pela tua graça, pelo teu agir. Pai querido, dá vitória, desfaça o mal. E se houver alguém, Senhor, parado, alguém que distanciou, alguém que se desviou da tua presença, toca nos corações, toca nas mentes, que as pessoas venham voltar a buscar a tua face. Em nome de Jesus nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, Pai querido, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais e mais. Amém? Mais e mais. Receba do Senhor a vitória.